Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Mais uma semana se foi, 17 de julho. O tempo que passa rápido, hein, gente? Tá louco. E será que temos novidades? Como é que anda o projeto aí da sua empresa? Conta pra gente. Já andou, já caminhou? Essa semana nós recebemos aqui no portal. Espera aí que eu preciso tirar o meu paralelo aqui. Eu tenho um paralelo aqui que não para de falar. Pronto. Bom, essa semana a gente recebeu três pedidos de projetos. É, Na semana passada eu falei do problema do evento, né? O evento é um documento fiscal e surge no RP, mas quem não comprou a mensageria não vai ter esse processo. Então, agora estão demandando essa questão do parceiro de mensageria gerar o evento e jogar a contabilização para o RP. Não é nada novo isso. No século passado já tinha essa questão da mensageria ser a provedora, da nota e também da contabilização para descarregar no RP. De qualquer forma, as empresas já foram acionadas para isso. Eu tenho vários parceiros que atuam com essa pegada de retorno da mensageria. Só que é um custo a mais, né? Enfim, dizem que é infinitamente mais barato do que comprar mensageria de RP A ou B. Então, Renato Concórdia, Lilian Aires, Edenilson, Felipe, bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos tratar dos nossos temas. Vocês ficaram horrorizados com a reportagem, né, da Brascom, da FENAINFO, que trouxeram aí um cenário absurdamente terrível. A ABS, a FENAINFO, a FRAC e a Brascom. Mas é a realidade, é o que está acontecendo. Na nossa pauta, a gente fala da questão da margem. Então, vamos falar um pouquinho. Fizemos o evento lá na Live University, com algumas empresas, 40 empresas, falando de margem. E aí, é uma discussão que já veio em alguns fóruns, já conversei com alguns clientes sobre isso, né? Afinal, como tratar isso? Será que vai ter redução de custo mesmo? Você vai ganhar margem nas suas operações? Alguns setores já identificaram linhas de produção com redução desse custo, uma margem um pouco melhor. E aí a pergunta, né? O que eu faço com isso? Então, o que está acontecendo, né? A reforma ela mexe com todas as estruturas, né? Formação de preço, cadeia de valor, fluxo operacional, modelos de apuração. Ah, modelo de apuração. Depois eu falo. Se eu não esquecer, eu falo. Então, é importante que esse tema seja tratado. E eu fico estarrecido porque tem empresa que não trata o tema. O comercial teria que estar à frente disso e não querem conversar. Doutor Cláudio, doutor Luciano, bom dia. E aí, como é que vai ser? Vai ficar para o último momento, né? Um recado bem particular, gente, porque eu tenho visto gente que falando assim, não, a gente não fez nada porque tem que esperar, de repente, a eleição, quem assumir pode parar tudo. Gente, pelo amor de Deus, existe gestor hoje em sã consciência que acredita mesmo que vai se parar a reforma tributária. Eu tenho projetos de 200 milhões, gente. Projetos sendo tocados nas empresas, orçado em 200 milhões, porque tem o upgrade do RP, tem o upgrade da solução complementar,
tem processos, tem uma série de coisas envolvidas, né? A hora que você faz um mapeamento e tem a visão do todo, você vê que tem processos para ser criado, novos processos formatados, bonitinho, o plano A, o plano B, né? E não tem, o comercial nem se envolve. Eventualmente vê um anúncio, né? Ontem me falaram isso, eventualmente ele vê um anúncio, uma publicação. "Ah, olha, vai ter isso, é mesmo. Fala, explicar para ele o que é rádio, então, pelo amor de Deus. Ele está ouvindo o Split, né? Porque faz muito marketing no Split e pouco se fala do rádio. Pouco se fala da necessidade do faturamento, da abertura do. Hoje se faz muito boleto consolidado, né? Se houver uma devolução de um item daquela nota naquele boleto, Inês é morta, né? Da multa por atraso, imagina, quem está no varejo vai ter que emitir nota para todo aquele volume de atrasados que teve, porque o fisco está interessado agora. Não é porque está falando para você, ó, faça aí, tá? Não, o fisco quer essa grana, quer o ICMS sobre o IBS. Ó, fui traído pela rotina. Ele quer o IBS e ICMS sobre a multa que o seu cliente pagou, porque isso afetou o produto. Ah, eu tenho que mexer no custeio? Oi? As contas contábeis. Tem empresa, gente, que para abrir uma conta contábil tem que falar com a Índia, tem que falar com a Alemanha, com a França, Inglaterra, explicar por que que tem. Tem uma reforma tributária aqui, agora eu pago, a multa será tributada, mas a multa é financeiro, não, mas o cobrar a multa muda o preço do produto, então o fisco quer a multa, tá? É só para um filtro do que vai acontecer e precisaria estar sendo feito já, né? Não é que vai acontecer, tem que estar pronto isso, gente. E eu vejo que tem essas discussões não estão sendo travadas ou tratadas na companhia. O custeio, precificação, então tem aquele ponto. Isso já veio lá no comitê, no piloto, né? Qual o preço que você vai utilizar? O preço de gôndola, por exemplo, né? Que eu vou falar gôndola. É o preço para o seu fornecedor, para o seu cliente. É o preço líquido, preço cheio. O que é preço cheio? É o valor da mercadoria mais os 28%, se for a alíquota de 28%, né? Nessa história toda. Pode ser de 26%, de repente, né? 25%. De repente o fisco fala, 20% é a alíquota máxima. Ó, que show, né? Você acredita em Papai Noel, né? Então, o que que acontece? Essa discussão de qual é o preço que eu vou colocar, seu preço líquido, porque eu tenho algumas repercussões, né? Então, vamos lá. O produto é o quê? R$ 100 mais 28%. Beleza? Beleza. Está lá no boleto, 128, certo? Aí o cliente faz um RAT, ele vai pagar aqueles 28. Qual é o valor que você vai cobrar dele? Não vai cobrar mais o imposto. Então, seu boleto já tem que ser abatido os 28. É como acontece hoje no, na parte de serviços, né? O tomador do serviço retém o imposto e depois desconta do boleto. Gente, tranquilo isso, né? Então, quando a gente falava de margem, lá ontem a gente explicou, tem produtos que têm certa elasticidade, ontem não, terça-feira. Tem produtos que têm elasticidade, né? Então, aquele que vai querer, não vai mexer em nada. Só o fato de não mexer já deu problema, porque o seu concorrente já abaixou. Ele está atrás de aumentar o market share dele. Então, ele está monitorando. Você monitora o seu fornecedor a partir de, sei lá, segundo semestre de 2026, como ele se comporta, como ele vai se comportar em relação à reforma tributária? Não, né? Normalmente quem faz isso é o comercial. Só que agora o tributário tem essa pegada de
de validar a realidade tributária e a repercussão dessa realidade tributária para a companhia, para o CFO. Então, que ferramentas você tem hoje para fazer esse monitoramento? Eu tenho um amigo que trabalha com isso, de pesquisa de preço e tal, mas normalmente é o comercial que cobre, não o CFO e não a área tributária. Muda um pouco aí a visão e é o papel do tributário, o head de tributos, né? Ele agora tem que ter um que a mais para justificar e embasar as decisões do CFO. Basicamente, é isso que a gente chega à conclusão. Inclusive, eu peguei o exemplo da Índia, né? A Índia, 7 anos depois da reforma, pá, identificou que tinha problema. Houve ganhos com a reforma tributária porque as empresas estavam absorvendo a margem. É isso que a gente está falando. O preço não baixou. E se for incluir o ICMS na base de cálculo, o IBS na base de cálculo do ICMS, o preço vai aumentar. Ah, esse discurso aí já morreu, tem o PLP 16. Alguém quer apostar comigo? Aqui tem aqui em Dayatuba tem o Pezão, restaurante bastante cheio, tem muita fila. Então, alguém quiser apostar que o IBS e CBS na base do ICMS vai ser a próxima onda, estou apostando, tá? Manda aí o seu WhatsApp no privado e a gente fecha. Se eu perder, eu pago aqui no Pezão, mas se ganhar, vem todo mundo aqui que está ao vivo. Não, paga no Pezão, tá bom? Então prepare-se, tá? Começa a montar seu cálculo da formação do preço do seu produto. Tem substituição tributária? Ah, por falar em substituição tributária, não está na pauta. E eu não vou poder falar. Tem gente que é assim, tá? Tem gente, não está na pauta, bem cartesiano. Mas eu não sou de peixes, então a questão é a seguinte: é, na reunião que teve em São Paulo das empresas, esse tema veio à tona, né? Porque o ICMS-ST foi recolhido lá pela fábrica e eu vou abater esse preço, eu estou no meio, no meio de cadeia, eu preciso desse valor. Ah, mas isso aí não está na nota. Ah, então vamos ter que trabalhar isso. Hoje já tem no SPED, né? Mas tem gente que não coloca na nota. E como é que faz? Vamos criar um campo? Até o coordenador lá, o responsável pelo projeto todo, então, da apuração assistida, falou, ó, eu conheço muito bem esse assunto, porque a CAT 42 de São Paulo e a CAT 83 é da minha autoria. Gente, é um negócio absurdo. Então, é, prepare-se também para a questão da exclusão do ICMS-ST. Esse tema voltou à tona agora. Também estava conversando com o representante das indústrias, há pouco. Então, as empresas cobraram, né? Então ele falou: ó, ou eu crio uma nova obrigação acessória que ninguém quer, ou então tem que pôr na nota. E na nota tem que ser obrigatório, porque senão, né, o beneficiário não recebe essa benesse, vamos falar assim. Gente, existem pontos de discussão, e tratativas que a gente leva para o fisco, se a gente juntar, aliás, eu estou juntando isso. É muita coisa, tá? Então, a gente guarda esse discurso, porque lá no final a gente vai falar exatamente disso. Então, só para fechar a questão da margem, existe essa discussão. Hoje não existe uma obrigatoriedade, não existe um órgão fiscalizador, tá? Então, dos que existem, a PROCON é estadual, não tem atribuição para cobrar margem, só preço. O Senacom, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, é em nível nacional, mas também não tem atribuição para fiscalizar margem, lucratividade. Na Índia, eles criaram o NAPA, que é um órgão só voltado nisso.
com punição, exigência de devolução do que foi cobrado a maior, milhões, tá? E a empresa ficou exposta, né? O que é o mais a reputação da empresa, o acionista não quer que ela sofra nenhum revés. E lá não teve chabu, não teve, a história foi outra. Aqui vai vir aquele discurso, né? Não, aqui é uma economia de mercado, aqui a livre iniciativa. Calma, gente. Eu só estou alertando, tá? Para você não ser pego de surpresa, para você se preparar. São questões que você tem que travar aí na companhia. Ninguém conversou sobre imagem contigo ainda. Vai lá conversar. Gente, se eu pegar um produto aí, considerando os insumos que eu não tomo crédito, que eu vou poder tomar crédito, pá, eu vou aumentar essa margem, porque ele está com folga. Não preciso nem da elasticidade do preço, a tal elasticidade do preço. E aí, o que a gente vai fazer? Vai baixar o preço na tabela de preço de vendas? Com isso, eu mexo no mercado? Porque se eu baixei o preço, meu concorrente não vai ficar com o preço lá em cima, ele vai baixar. E aí, dependendo aonde esteja a fábrica, o frete e tal, alguém sai ganhando aí, né? Porque se o seu concorrente está do seu lado, os preços caminham juntos. Se o seu concorrente está no centro-oeste, você está no sul, para atender A ou B, agora até o frete vai ser representativo, né? Vai ficar escancarado. Aliás, por falar em frete, também não está na pauta. A gente vai chegar num momento, eu já falei isso aqui, inclusive, que quais são os requisitos que o seu produto atende para entregar aqui na minha casa? Eu citei já até o exemplo do fiscal na reunião, ele falou: eu comprei a geladeira veio lá do sul, parou no Paraná, trocou de caminhão, não sei o quê, não sei o que lá, sei lá. Pô, de quem que é o índice de participação? Que carga tributária é essa? Enfim. Mas não é isso. Hoje na Europa, o que eles olham é qual é o custo ambiental para esse produto chegar na minha casa. Hoje ninguém olha para isso, mas conforme os preços começam a ser espelhados, né? Não vai ter incentivo fiscal, então vai ficar tudo ali para e passo. E aí você, fornecedor, vai falar: o custo ambiental do meu produto para chegar na sua casa é zero, porque eu trabalho com neutralidade do carbono, etc. E eu estou próximo aos grandes centros, eu não preciso viajar ao Brasil para te entregar um produto. Isso não tem, tá? Teremos. Aguarde. O contribuinte, o consumidor, melhor dizendo, vai ficar mais exigente. Enquanto isso, eu sugiro que você trate o tema da margem com propriedade. Conversamos isso aí, eh, na quarta-feira, no nosso comitê G, que acontece uma vez por mês online e duas vezes por ano presencial. E tratamos desse assunto também. O pessoal recebeu mais informações. A ideia é que a gente continue discutindo isso, até porque provavelmente teremos novidades. Ajuste Cine F49 é uma graça, o ajuste Cine F49, né, gente? Ô, coisinha mal feita, da gota serena. Como que você está tratando esse ajuste 49 aí na sua empresa? Já conseguiu parametrizar todo o cenário? Então, você tem entrega futura com pagamento antecipado, você tem perdas no estoque, você tem redução de valores barra quantidades e retorno por recusa ou não localizado. Eu gosto de falar sempre uma coisa. Antes da reforma tributária, a gente estava à espreita de uma nota fiscal de redução de valores. Porque tinha antes do Mundo SPED, tinha essa nota, eu cheguei a emitir, inclusive no Rio, Pernambuco, e com a reforma tributária, morreu. E aí, com a reforma, não, com o SPED. Aí, um pouquinho antes da reforma, 2017, 18,
o físico sinalizou, olha, estamos discutindo, só faltava o Paraná que tinha segurado a nota de redução de valores. Agora nós temos, ó, a nota de débito, nota de crédito, nós temos eventos. Então, por isso que o ajuste NEF surgiu para fazer uma equalização, para não ter que emitir duas notas, uma para IBS e outra para ICMS, tá bom? Só que o que aconteceu? Para tratar o ICMS e o IBS, o que os estados precisam fazer? Internalizar. Eles internalizaram? Então, não, né? O ajuste CNF, deixa eu dar uma olhada aqui. O ajuste CNF 49, eu fiquei de ver, acabei esquecendo. É, vamos ver quantos estados internalizaram. Se eu estou falando bobagem. Rio Grande do Norte e Paraíba, Rio Grande do Sul, Amazonas e só. Pelo menos é o que eu tenho aqui. Está atualizado isso aqui. Então, como os estados não internalizaram o ajuste CNF em 49, o que aconteceu é isso aí. Saiu o ajuste CNF 20/26. Por isso que ele coloca inclusão do ICMS, se houver, se o Estado assim o permitir, o estorno via nota fiscal, está tranquilo, está em casa. Se o Estado não adota o modelo de documento fiscal, são duas escolas distintas, até coloquei aqui a escola que, documento fiscal exige CFOP, CST, perdão, destaque do ICMS, escrituração do estorno via documento. A outra escola, via apuração, o que a gente está falando, né? Nota de débito, nota de crédito? Não. Ajuste, ajuste na apuração. Aquela pilha de documentos fiscais no final do mês. Ah, vamos tornar as vendas para a Zona Franca, para a área de livre comércio, entendeu? Então, por isso que ele soltou esse bendito ajuste CNF 20, a critério de cada UF. A gente achou que ele nunca mais diria isso, pedimos isso na reunião, não dá para colocar uma legislação a critério da UF, a gente tem que ficar batendo na porta de cada UF, que também é atrasado. A turma do ICMS dos estados não estão nem aí para a internalização, atraso, isso deveras, um ano depois da publicação. Tá? Essa é uma crítica minha, não é de ninguém, não, tá? Eu observo, eu acompanho isso aqui. Então, é assim que ficamos em relação a esse tema. A outra alteração é o estorno do ICMS, tranquilo, e vai ficar por isso mesmo. Acho que tá bom isso, não tá? Podia ficar melhor, né? Podia dar uma tratativa mais coerente, mais justa, enfim. Agora, nesse ajuste 20, a alteração da nota de crédito usada quando uma nota já é emitida e não pode ser cancelada, mas precisa ter valor ou quantidades reduzidas. Nesse caso, o destinatário informado, que deve ser o mesmo da nota original. São aquelas mudanças pequenininhas de operação que afetam o dia a dia, a escrituração da nota. Eu mandei para o comitê gestor ontem uma pergunta lá do nosso grupo do piloto, empresas do comitê, que é aquela história da incorporação, fusão, cisão, porque você fez uma fusão, empresas fusionadas, incorporadas. E aí o que acontece? Começa a chegar um mês, 2 meses depois, no Eva, devoluções. Só que o CNPJ foi incorporado, não tem mais. Aí não aceita essa nota.
Então, esse é um problema de transição. Isso acontece hoje também, tá? Eu acho que na reforma eles precisam tratar essas particularidades. Anota isso aí, hein? Já falei de um item, agora do segundo item, porque é um problema. Tá bom? Bom, passamos ao cenário do ajuste NF 49 e do 20, 49, 25 e do 20. Entendemos a sua dinâmica e por que que ele existe. Tranquilo? Ah, eu estou no Brasil, a nossa empresa está no Brasil todo. Vou ter que fazer pergunta, formular uma consulta formal para o Estado? Sim. Vejam, todas as vezes em que se falou do ajuste NF 49, o objetivo é evitar que a empresa tenha que emitir duas notas. Só que não houve. O fisco jogou a toalha e falou: ó, agora vocês se viram aí, tá? Afinal, reforma tributária, mantendo a autonomia dos estados para legislar sobre o velho, hum, capaz de criar obrigação nova, como criou o Rio de Janeiro lá quando descobriu que não ia ter os dados da nota nacional, né? Aí ele criou três obrigações acessórias. É assim que funciona no Brasil. E se for um governo da oposição, estamos no breu, né? Quanto mais ele puder remar contra, a gente observa essas coisas também. E o próximo assunto, nosso guia prático da FD ICMS PI. 32 novidades, gente. É muita coisa. Para janeiro de 2026. Você já analisou isso? Não deu tempo, né? Ah, teve gente que já se debruçou, já deu uma olhadinha. E o tema mais salgado de todo o guia prático é o item 11. Baixa aí o manual, que ele trata o indicador de emitente e o indicador de operação. E ele colocou uma regrinha nova que eu estou questionando. Cara, em sã consciência, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E eu não vou, eu não vou criticar muito, tá? Porque existe um motivo lá na frente que a gente não pode falar, mas ele, em linhas gerais, ele diz assim: indicador de emitente estiver errado, meu amigo, o documento entra errado no bloco. Indicador de operação, se estiver errado, vai ter problema com esse indicador. Então, tome muito cuidado, porque ele mudou a regra, né? Então, esse indicador de operação, indicador emitente, ele fez um. Sabe quando você chacoalha um fugiu a palavra. Chacoalhou tudo que está lá dentro para poder tirar um prêmio, só que tirou o bilhete errado, a urna. Quando você chacoalha a urna, vamos misturar tudo, toca o sino. E aí, o que que aconteceu? Ele está falando que se você como é que eu falo para vocês? Então, qual que era a nossa lógica? Eu tenho uma nota emitida contra a minha empresa, é uma nota do meu fornecedor, então, para mim, no meu sistema, era emissão, era nota de entrada. Agora, passa a ser proibido escriturar documento de terceiros como entrada, indicador de operação zero. Quando emitente um documentos de emissão própria, deve ser registrado exclusivamente como entrada indicador de operação zero. Fica vedado registrar documento próprio como saída. Olha que coisa de louco. Tá aí na 323, dá uma olhada lá, tá? É, E aí ele faz uma série de ajustes também para garantir a rastreabilidade, né, dos créditos, a rastreabilidade das operações.
Então você vê que é, tudo isso repercute na apuração, E110, E210, E310 e o 1920. Então, o que que acontece? Você tem que mexer no sistema para mexer nessa história toda. Faça um teste para você ver o impacto que isso vai dar na operação de vocês, vai representar na operação de vocês, tá? Mas eu ainda não desisti de uma reviravolta. Eu questionei o físico disso. Ele vai dar os argumentos deles por conta do novo cenário, para equalizar o modelo com a reforma tributária. Está fazendo apuração agora, né? É interessante isso, né, gente? Porque ele está vendo na pele como que é fazer a apuração, que a gente fez a vida toda. A gente tinha 5 dias para fechar o mês, ele vai ter 15 dias para fazer o fechamento, bem que nível Brasil, né? Eles também colocaram maior rastreabilidade lá nos benefícios fiscais. Isso é tudo para auditoria, olhando lá no fundo de compensação, tá? Aliás, você já preparou o fundo de compensação, o ofício, o cálculo para dar entrada nisso até 31/12/2028? Tem chão, tá? Fica tranquilo. Lógico que tem impacto em crédito presumido, redução de bases, isenção, diferimento, tudo. A partir do momento que ele começa a pedir o dado do benefício e estabelecer critérios para essa informação, lógico que você tem repercussão. Lastro, né? Lastrear toda essa operação, a origem, por que está transferindo. Agora, eles vão começar a olhar para um cenário maior, né? Da apuração assistida, que não olha mais o CNPJ ou a inscrição estadual, olha o raiz, e isso repercute também na apuração do ICMS, que eles começam a falar, opa, vamos olhar, vamos pegar o ICMS se fosse IBS, vamos ver como que dá. O que que acontece? E fazer as validações cruzadas que eles tanto falam. Também teve a alteração no guia prático para absorver o CNPJ alfa, né? É importante. Enfim, teve uma série de novidades. Isso aqui não dá para falar assim, no detalhe em meia hora, já estourei o tempo. E vou fechar lá com a nossa história do manifesto do setor de TI, de tecnologia, a Brascom, Penainfo, a ABS e a AFRAC, que mandaram um ofício, um manifesto, elencando todos os problemas que as empresas têm encontrado, as empresas de TI, no desenvolvimento das soluções para a reforma tributária. Porque, de um lado, um fala que tá tudo ótimo, maravilha, vocês têm ido aí nos eventos, né? Aí você vai lá, pega a nota de serviço, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que é isso? Um cronograma indefinido. Ah, agora prorrogaram para agosto. Opa, mas se prorrogaram para agosto, dane-se. Então, e tem outras questões que não vão entrar agora, serão paulatinas, né? É um pau-cachorro, porque não tem agenda. Desenvolvimento, homologação, o QA que a gente fala, e produção. A DERE, por exemplo, está tendo reunião da DERE agora. A DERE falaram que vão entregar em novembro, vamos ver se mudaram esse prazo. Então, houve esse manifesto e elencando, agora a gente. É importante também que as empresas no piloto também façam os seus cenários, né? A API, por exemplo, a da Receita é uma, do Comitê Gestor é outra, já falei isso aqui para vocês. Não cabe na minha cabeça, é o mesmo documento fiscal, é um campo lá, outro cá, e eu tenho que fazer dois desenvolvimentos. A reforma não é para reduzir custo? Ah, tem os municípios que não estão prontos, batendo pé, que coisa horrorosa. E aí o time dessas notas ir e vir e chegar lá no ambiente nacional. Aí o comitê gestor tem que ir lá no ambiente nacional e trazer para o ambiente do comitê gestor. Nossa, tudo isso por falta porque a Receita Federal, o comitê gestor, alguém nessa história é responsável, não sou eu.
Por que que a Receita quis desenvolver a nota fiscal se ela nunca cuidou de nota fiscal? Primeiro passo. A nota não é um documento fiscal que deveria estar lá com o comitê gestor, o encarte, que ao longo de 20 anos desenvolvendo todos os documentos. Aí a Receita, o CEPO, né, desenvolve, vai para os eventos, diz que é uma maravilha, só que você chega lá, não é. No dia a dia, você tem problemas. O município não aderiu, piorou o cenário. E aí, agora que tem que fazer a apuração assistida, o comitê gestor tem que ir lá no ambiente do CEP, fazer a mesma API e buscar os dados. Ah, pera lá, né? Enfim, está na hora de unificar, né? Uma API só e traz tudo e pronto, cada um pega uma parte dele e está resolvido. 116 normas para a reforma tributária. Voltou o que era, tá? Aquela história de simplificação era bobagem, é igual a Revolução dos Bichos. Já leu o livro? Leia. Você vai ver. Então, tem inconsistência, tem retrabalho, tem divergência de sistema, riscos, não conformidade, porque se o município ou o estado não está aceitando a equalização, também tem problema. E nessa história toda fica a empresa, né? O gestor falou, não, não vou fazer nada, não vou comprar nada, porque está indefinido. O problema é que a hora que ele definir, bom, primeiro que vai ser mais caro. Para a companhia é um desastre. Segundo, que ele não vai ter agenda, vai ser a força, vai fazer mal feito. Porque quando a gente faz a gente tem observado os mapeamentos, você descobre coisas do tipo, eu tenho que agora criar um processo sobre reforma tributária, sobre encontro de contas. Eu vou ter que emitir nota. Ontem eu não emiti a nota. Tem uma série, eu não vou listar aqui, mas tem uma série de ações que agora só devem estar lastreadas por documento fiscal. O próprio alocação de imóveis. Não dá para emitir nota de locação em 3 de agosto, gente. Isso é balela, é gente desinformada. E tá cheio no LinkedIn. Eu nem perco meu tempo mais de. Não tem nota de locação em 3 de agosto. Falta, por exemplo, o CIB. O que é CIB? É o Cadastro de Imóvel Brasileiro, Imobiliário Brasileiro. Então, vou te dar um exemplo para a gente sacramentar isso. Olha, tenho um terreno dividido em 3 irmãos. 3 irmãos são donos. O CIB vai dizer quem são os donos e qual é o percentual de cada um. E cada um desses donos, eh, coproprietários, terão que emitir uma nota proporcional à sua propriedade, ou seja, só posse. Então, eu tenho 30%, minha nota é 30% do aluguel, a do outro e do outro. É assim. Sem isso não funciona. Não está pronto. Não é agora em agosto. Locação de bens móveis, locação de máquinas, de container, de caminhão, também não vai ser possível. Desculpa o desabafo, hein, gente? Perdão. A gente escuta cada bobagem, a gente vê na internet, e gente querendo palco público. Dá licença, né? Chegou agora e quer sentar na janelinha, não carregou o piano esses 20 anos de SPED e agora quer fazer, enfim. Gente, desculpa o desabafo, estamos chegando. A Tainá está fazendo uma pergunta. Em 3/8, o que acontece com os municípios cujas prefeituras não se adequaram ao novo layout contendo o grupo de IBS e CBS? Os contribuintes não vão conseguir faturar? Então, Tainá, o delta deles é 1º de janeiro, tá? Em 3 de agosto, tem muitos aí que ainda não vão conseguir migrar tudo. Estão correndo, tá? Já estou sabendo aí que estão correndo atrás. Mas 1º de agosto 1º de janeiro é o delta, é o Big Bang deles. Se eles não fizerem, estão pego, não vão ter o repasse. 3 de agosto eles estão lutando aí para conseguir. Já estão se mexendo com a DPS para ter os dados. Então, a DPS é aquele layout que tem tudo, né? Se você comparar, ele é o maior layout. Então, ele coloca lá e ele dispara, você coloca os dados e ele dispara para o ambiente nacional.
este ajuste de CNF das notas de crédito e débito, o Cleiton está perguntando. Não, Cleiton, é 3 de agosto. Ele absorveu o layout o prazo do ajuste CNF 49, né? Isso mesmo? Ah, não vai dar para abrir aqui agora, tá? Desculpa. Porque tem uma turma que é setembro e tem essa turma que absorveu o principal, né? Porque como ele corrige, então ele adota o prazo do principal. Mas o principal a gente tem 3 de agosto, né? A gente vai estar pronto. Tem uma série de lacunas também do. É assim, a entrega futura foi um pedido das empresas. Olha, precisamos discutir os processos. Aí ele falou, quais processos vocês têm? Ah, tem entrega futura, tem a perda de estoque, extravio, recusa. Aí o fisco fez. Só que tem um caminhão que não entrou. Beneficiamento, operação triangular com beneficiamento, tem uma série de coisas. A incorporação, né? E a turma de normas não está dando conta também, né? Porque não é, então é importante destacar, né? Tem um grupo técnico para que a gente discute toda sexta, a API da apuração assistida, tem o grupo técnico de normas, então tem lá um grupo grupo seleto de cabeças pensantes da legislação dos estados para poder, e com a Receita também, né, federal, para redigir o que falta, as correções que são necessárias para o regulamento. Ato conjunto, lembra da história? E só que não dá conta, porque é muita coisa. Ok, gente? Então, eu acho que eu já me estendi demais, perdoe-me pelo excesso e também pelo avanço do horário. Um dia a gente vai ter o horário, 1 hora de papo, tá bom? Por enquanto, são 30 minutos, quando eu não exagero. Pessoal, obrigado, um grande abraço a todos, bom final de semana. É, o final de semana é de trabalho, tá? Não é de descanso, não. Esse negócio de descanso foi o tempo. Onde que eu fecho aqui? Que tem um monte de coisa aberta aqui. Tá aqui. Encerrando. Tchau.